Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. No vídeo de hoje, eu quero trazer para os irmãos o processo da morte do homem. Quando que o homem morre? Porque no vídeo anterior, nós trouxemos falando sobre a formação do homem. Quando que o homem foi criado? Nós falamos a formação do homem. Hoje, então, eu vou dar continuidade, Nós vimos lá onde Deus formou o homem, as matérias que Deus usou. Hoje nós vamos ver o processo que leva o homem a morrer. Porque a morte do homem, ela começa da mesma maneira que começou a vida, no espírito. Porque quando Deus formou o boneco e soprou nas narinas do boneco o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então, quando esse mesmo Espírito, que é você, que é nós, que Deus nos escolheu nele e soprou dentro da matéria, dentro do boneco inanimado, então o homem começou a viver. Agora, quando esse mesmo Espírito que Deus soprou, quando ele deixa o corpo, aí o homem morre. É o que Tiago, no capítulo 2, o verso 26, vai nos falar da seguinte maneira: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Então Tiago está nos falando da seguinte maneira: que quando o espírito do homem deixa o corpo, então o homem morre. Nesse momento o homem deixa de existir, mas não no mundo espiritual. O homem perdeu apenas o corpo físico para interagir no mundo físico. Então, se o homem morreu para o mundo físico, o homem não vai poder mais interagir nesse mundo, porque o espírito e a alma saiu desse corpo, saiu do corpo. Então, a vida começa no espírito, a morte termina também no espírito, quando o espírito do homem deixa o homem. Então, nós vemos o seguinte: que Adão morreu fisicamente, não no corpo, mas fisicamente no espírito, quando Deus falou para Adão: Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Você só não vai comer, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não vai poder comer, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E Adão desobedeceu. Adão comeu. Mas Adão não morreu fisicamente, Adão ainda continuou no corpo. Porém, o que morreu foi o que? O espírito de Adão. Ele morreu porque no capítulo 3, quando Deus vem chamando Adão: Adão, Adão, aonde está você? Deus não estava perguntando para Adão qual era a localização geográfica dele, não. Deus está falando: Adão, Adão, aonde está o teu espírito? Que o meu espírito não consegue comunicar com o seu. Porque o espírito de Adão morreu. Então Deus não conseguia mais falar com Adão através do espírito. Por quê? João 4,24 fala que Deus é espírito. E se Deus é espírito, a comunicação do homem só dá com Deus, só dá através do espírito. Então Adão morreu espiritualmente. Então foi preciso que Deus liberar o verbo, liberar a palavra e falar com Adão. Ali essa palavra que Deus falou: Adão, Adão, onde está você? Já é Deus liberando o verbo, liberando a Cristo para resgatar Adão novamente. Por quê? Então o processo da morte do homem se dá pelo espírito. Quando o espírito deixa o corpo, o homem morre. O homem morre. Aí, quando nós lemos lá no Salmos 146, o verso de número 4, a palavra do Senhor fala da seguinte maneira: sai-lhe o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamento. Porque saiu o espírito do corpo, então o homem perece. Todos os seus pensamentos, os seus planos, os seus projetos, tudo aquilo que o homem planejou para si, morreu com ele, findou-se, porque ele não tem mais um corpo natural para interagir nesse mundo natural. Ele perdeu o corpo para interagir nesse mundo natural. Então nós vemos o seguinte, que lá no livro de Eclesiastes também, capítulo 12, verso 7, vai nos falar da seguinte maneira: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu.
Então, o livro de Eclesiastes fala o seguinte, que o pó vai voltar para a terra, porque uma vez que o homem morreu, o corpo morreu, que saiu o espírito, o homem morreu, então esse corpo vai ficar inanimado, não vai servir para mais nada, e ele vai voltar para a terra, ele vai se desintegrar, ele vai se desfazer na terra, e o espírito volta a Deus, que o deu. Mas esse espírito, ele não volta para dentro de Deus, esse espírito, ele volta a estar à disposição de Deus. Da mesma maneira que Deus nos elegeu, nos escolheu nele, né, dentro dele ainda, quando não operava o nosso livre-arbítrio, que Deus nos deu um predestino e nosso livre-arbítrio não ainda imperava. O nosso livre-arbítrio começou a operar a partir do momento que Deus soprou esse espírito de vida dentro do boneco. Aí você passou a ser uma alma vivente, aí você começou a desfrutar do seu livre-arbítrio. Mas uma vez que o homem morre, então o homem ele perde esse livre-arbítrio, porque ele não tem mais esse corpo para se interagir na terra. Então o homem morreu. E depois disso veio o quê? Veio o juízo de Deus. Hebreus capítulo 9, o verso 27 vai nos falar: e como ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então ao homem só está ordenado a morrer uma só vez. Então o que vai decidir se o homem foi salvo ou se foi para o inferno é o caminho que ele traçou aqui nessa terra. É a porta que ele passou e o caminho que ele caminhou aqui nessa terra. Porque se foi alcançado pelo Evangelho, se foi alcançado por Cristo, se foi alcançado pela palavra do Senhor, céu, foi salvo. Mas se não foi alcançado pela palavra, não foi alcançado por Cristo, né? Isso quer dizer o quê? Que ele não foi salvo. Então ele vai para o inferno. Uma vez que o homem morreu, o martelo de Deus bateu. E o martelo de Deus bateu, então segue-se o juízo, salvo ou condenado, porque não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira escolha, né? Ou caminhamos no caminho de Cristo, ou caminhamos no caminho da porta estreita, ou caminhamos no caminho da porta larga. Então, é desta maneira que o homem morre. Quando o espírito do homem deixa o corpo, o homem morre. Só que esse espírito, né, ele volta a estar à disposição de Deus. Nós não podemos falar da seguinte maneira, como falamos, que o pó volta à terra, o espírito volta para Deus, né, e a alma vai para outro lugar, não. Porque a alma e o espírito, eles não desacoplam. Porque se nós desacoplar a alma do espírito, nós estamos desfazendo um ser que Deus fez. Aí isso chamaria o que? Aniquilação do ser. Estamos aniquilando o ser. Então isso não acontece. Se for para o céu, se for para o céu, vamos com a alma e com o espírito. Se for para o inferno, também vamos com a alma e com o espírito. Então é dessa maneira que o homem morre. Quando o espírito do homem deixa o corpo, então o homem morre. Amém, meus irmãos? Então que você possa ficar com essa palavra e meditar nela. E siga-nos lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Aqui no YouTube. Deixe o seu like lá e nos ajude a divulgar aí a palavra do Senhor a cada dia.